nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio ficará desolado com a notícia do falecimento do Padre Santo. No velório, o padre receberá homenagens de amigos. No entanto, será depois do enterro do Padre Santo que um barraco gigantesco com direito a 3 revelações bombásticas e uma morte acontecerá entre as famílias de Inocêncio e Egídio Coutinho. O pastor Lívio encontrará nas coisas do padre uma carta com uma revelação envolvendo Maria Santa, José Inocêncio e Egídio. Lívio reunirá as 2 famílias rivais e vai falar: essa era a vontade de Padre Santo, que a carta fosse lida na frente das 2 famílias. Depois que vocês ouvirem o que o padre escreveu nessa carta, a vida de vocês vão mudar da água pro vinho. Lívio deixará Inocêncio, João Pedro e Inácia em choque com algo bombástico que o padre deixou escrito sobre Maria Santa. Inocêncio terá a maior surpresa de sua vida ao ficar frente a frente com a pessoa mencionada na carta. Lívio também vai ler a carta para a família de Egídio. Algo bombástico será exposto, ferrando o vilão em público. Sandra, após ver Egídio sendo desmascarado através da carta do padre, resolverá anunciar uma gravidez e fazer um pedido especial a José Inocêncio e a João Pedro. Um grande barraco acontecerá entre as famílias de Egídio Coutinho e a família de José Inocêncio. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois da morte do Padre Santo. Inocêncio ficará abalado com a notícia da perda do amigo e cuidará pessoalmente ao lado do pastor Lívio de todos os detalhes do enterro e homenagens ao homem de Deus. O que Lívio e José Inocêncio não imaginam é que o Padre Santo, mesmo enterrado, vai causar um verdadeiro terremoto com uma carta deixada escrita à mão com 3 revelações bombásticas e um pedido especial. Lívio encontrará a carta fechada entre as coisas do padre. Na frente da carta, dirá que, para a carta ser aberta, as famílias de Egídio Coutinho e Inocêncio terão que estar frente a frente na igreja. Sem imaginar as 3 revelações bombásticas escritas num papel pelo padre, o pastor cumprirá o último desejo. Egídio, Sandra e a dona patroa receberão a visita do pastor para solicitar a presença deles na paróquia, onde será lida uma carta especial do Padre Santo, com uma pulga atrás da orelha. Egídio pedirá para saber do que se trata essa carta. Lívio diz: isso ninguém sabe. Padre Santo era um homem de Deus muito misterioso. Uma coisa é certa: alguma coisa de muito importante deve constar nessa carta. Até porque, se não fosse assim, padre não pediria a sua presença na igreja. Mais tarde, o pastor chegará na casa de Inocêncio convocando um fazendeiro para fazer a leitura da carta. Cabreiro, o ricaço questiona: como é que é essa história, pastor? Tá me dizendo que Padre Santo deixou uma carta fechada para ser lida na frente de minha família e da família daquele coisa ruim de Coronel Egídio Coutinho? Inácia toma a frente da conversa e fala: uma vez, Padre Santo comentou comigo sobre essa carta. Nem o pastor Lívio e nem ninguém sabe o que tem nela. Mas uma coisa eu garanto: Padre Santo não era besta não. Eu tô até com medo do que possa ter nessa carta. José Inocêncio, curioso para saber o conteúdo da carta que o padre deixou escrito à mão, prometerá ao pastor comparecer com a família na paróquia. O fazendeiro pedirá à governanta: por favor, Inácio, vá agora mesmo à casa de Morena chamar aquele inútil do João Pedro. Quero João Pedro e José Augusto junto comigo na paróquia de Padre Santo. Seja lá o que tiver nessa carta, vamos todos saber juntos. Inácia, com mau pressentimento em pensamento, comenta: ah, Padre Santo, se nessa carta tiver o que eu tô pensando, quero nem imaginar o que vai acontecer com essas 2 famílias dentro daquela igreja.
Não demora muito, João Pedro e José Augusto se reúnem com o pai no escritório. Inocêncio explica sobre a carta que o Padre Santo deixou para ser lida na presença das famílias de Egídio e dos Inocêncios. João Pedro fala: primeiramente, eu quero deixar claro uma coisa. Eu só aceitei voltar a essa casa porque devo muita consideração ao padre. Mas daí, se reunir com os Coutinho, eu acho que é um pouco demais. Augusto concorda com o irmão e alerta ao pai ser muito arriscado ficar ao lado dos Coutinhos na capela. José Inocêncio abre a gaveta, pega uma arma e responde: se acontecer alguma tragédia, não vai ser em nossa família. Mas uma coisa eu tenho certeza: deve ter algo extremamente importante naquela carta do padre. Na fazenda vizinha, Egídio mal intencionado chamará Marçal em particular no escritório. Sandra, esperta, por trás da porta, ouvirá o pai falar ao funcionário: aquele desinfeliz do Padre Santo deixou uma carta escrita à mão com alguma coisa importante relacionada a mim e a Coronel José Inocêncio. O pastor Lívio vai ler essa carta na paróquia. Então é o seguinte, ô Marçal, você vai ficar do lado de fora da igreja. Dependendo do que aconteça lá dentro, você vai fazer o que tem que ser feito. Tá me entendendo? Sandra, com medo do que possa acontecer entre as duas famílias, comenta: meu Deus, eu preciso de alguma forma alertar João Pedro das intenções de Painho. Enquanto isso, o pastor Lívio fará uma visita ao túmulo do padre. Preocupado, ele fala: mas que roubada o senhor me colocou, hein, Padre Santo? Reunir aquelas duas famílias, as famílias que mais se odeiam na face dessa terra, e ainda por cima, ler uma carta com revelações que podem provocar uma tragédia dentro da paróquia. Poucas horas depois, na igreja, pastor Lívio estará com uma carta nas mãos, aguardando a chegada das duas famílias para ler o conteúdo do papel. Não demora muito. José Inocêncio, João Pedro, Augusto e a Inácia chegam na igreja. Lívio, com uma carta nas mãos, pedirá que se sintam à vontade e aguardem a chegada da outra família. José Inocêncio fala: agora mais essa. Temos que esperar aqueles desinfelizes, pastor. Deixa só eu te falar uma coisa. Se aquele sujeitinho me provocar, eu vou esquecer que estou dentro da casa de Deus e vou... Antes mesmo de terminar a frase, Inocêncio será interrompido por Egídio, que entrará na paróquia acompanhado de Dona Patroa e Sandra. Egídio vai questionar: e você o quê? Vai fazer o quê, Coronel José Inocêncio? Seja homem, fala, olhando nos meus olhos. Vamos, abra o bico e complete o que estava falando. O clima tenso se espalha no ar. O pastor, percebendo que uma tragédia poderá acontecer, tentará acalmar os ânimos, lembrando o real motivo do encontro. Inácia manda: pois então, pastor, faça as honras da casa e leia logo essa carta, homem de Deus. Caso contrário, é capaz de Padre Santo ganhar novos vizinhos no cemitério. Sandra se aproximará de João Pedro perguntando o que o rapaz faz ao lado de José Inocêncio. Por acaso, você esqueceu que esse homem acusou você, João Pedro? Acusou você de ter roubado ele? Tem memória fraca, é? João explica: eu não tô aqui por painho, não. Eu tô aqui em consideração a Padre Santo. Depois que pastor Lívio lê essa carta, painho e eu, cada um vai pro seu lado e ponto final. Sandra alertará o rapaz que escutou uma conversa estranha de seu pai Egídio com um funcionário da fazenda e garante que o vilão está mal intencionado e tramando fazer alguma coisa de ruim contra eles. Com uma pulga atrás da orelha, João pedirá para saber o que Sandra escutou. A moça responde: não tenho certeza não, João, mas tenho certeza que painho não é flor que se cheire. Dele pode se esperar de tudo, viu? Do lado de fora da capela, Marçal vai aguardar a ordem do patrão para fazer o que foi combinado. Dentro da capela,
O pastor Lívio, com medo que os ânimos esquentem ainda mais, avisa que vai ler a carta que o Padre Santo deixou. Egídio e José Inocêncio, a poucos metros um do outro, se olham fixamente. Em pensamento, Egídio diz: Coronel José Inocêncio, mas você não faz ideia o que vai acontecer logo depois que esse pastor lê essa carta. Também em pensamento, o pai de João Pedro fala: não queria ter que fazer isso logo dentro da casa de Deus, mas se eu não fizer o que eu vim fazer aqui, posso me arrepender o resto de minha vida. O pastor pedirá a atenção das duas famílias. Com uma carta nas mãos, fala: primeiramente quero pedir aos amigos que mantenham a postura na casa de Deus. Esse lugar é sagrado e deve ser respeitado como tal. Tenho certeza que seria essas palavras que Padre Santo diria caso estivesse entre nós hoje aqui. Augusto perceberá o pai colocar a mão próximo à arma na cintura. Com medo que o pior aconteça, o médico pedirá ao pastor que vá direto ao ponto, abra a carta e leia as coisas que o Padre Santo escreveu. O pastor Lívio diz: é exatamente isso que eu vou fazer, rapaz. José Inocêncio e Egídio, sem imaginar o que tem na carta, observam o pastor Lívio abrir a carta do padre. Ao ver o conteúdo do papel, Lívio, assustado, fala a si próprio: não tô acreditando que o Padre Santo deixou essa coisa para eu revelar a esse povo. Meu Deus, como vou fazer uma coisa dessas? Como é que eu vou ter coragem de falar isso? Inácia, percebendo se tratar de algo comprometedor, se aproxima do pastor e pergunta: que cara é aquela? Lívio responde: essa é a cara de qualquer pessoa que tivesse a obrigação de revelar o que tem nessa carta, dona Inácia. Aqui tem 3 coisas que, se essa gente souber, o pior vai acontecer na casa de Deus. Inácia avisa que agora é tarde, que já reuniu as famílias e terá que revelar tudo a eles. Egídio diz: vamos, pastor. Eu não tenho o dia inteiro para ficar olhando para essa gente feia. Tenho mais o que fazer. José Inocêncio notará do lado de fora da igreja a presença do capanga de Egídio. O fazendeiro, desconfiado que poderá ser vítima de uma tocaia, comenta consigo: esse filho de cobra deve estar armando alguma coisa. Mas antes que faça mal a meus filhos ou a mim, eu acabo com ele aqui mesmo. O pastor, sem saber como revelar as coisas que o Padre Santo escreveu antes de morrer, pedirá a atenção e fala: a verdade é que eu estou procurando as palavras certas para ler as coisas que o nosso estimado padre escreveu aqui. Nessa carta existe algo extremamente importante envolvendo a sua finada esposa, seu José Inocêncio. O padre, nessa carta, revela algo que talvez ninguém além dele e de Maria Santa sabiam. Aflito, José Inocêncio se pergunta que segredo é esse que somente o padre tinha conhecimento envolvendo Maria Santa. O pastor olha para Egídio e também avisa que na carta algo bombástico sobre ele foi revelado e que consequências terríveis vão acontecer depois que vier à tona. Egídio, sem imaginar do que se trata o material da carta, pedirá ao pastor, caso seja algo comprometedor a seu respeito, que seja revelado em particular. Inocêncio retruca: de forma alguma vai revelar na frente de todos nós. Sim, essa era a vontade do Padre Santo e é a vontade dele que vai ser respeitada. Lívio concordará com José Inocêncio e alertará Egídio que, mesmo sendo algo comprometedor e de consequências inimagináveis, será revelado em público. Sandra se aproxima do pai, olha dentro dos olhos dele e pergunta: o senhor deve ser um poço cheio de segredos. Eu tô certa, seu Egídio Coutinho? Deve ter nas costas muitas mortes e trapaças. Egídio, nervoso, acerta um tapa no rosto de Sandra. João Pedro
ao ver a amada naquela situação, tentará partir para cima de Egídio, mas será contido por José Inocêncio e Augusto. Lívio lembrará a todos que estão na casa de Deus. Sandra, com mais ódio do pai do que já sentia, avisa: presta bem atenção no que eu vou falar ao senhor, seu Egídio Coutinho. Depois que pastor Lívio lê a carta, eu vou fazer uma revelação que vai deixar o senhor de cabelos em pé, e faço gosto que seja na frente de toda essa gente. O pastor olha na direção de José Inocêncio para falar o que o padre escreveu a respeito de Maria Santa. O ricaço, ansioso para saber o que de fato o padre deixou escrito em relação à sua finada esposa, atento, escuta Lívio dizer: Padre Santo sempre me falou que era muito próximo à sua esposa, seu José Inocêncio, e que por esse motivo a sua Maria Santa era a pessoa que falava ao padre coisas que talvez jamais falasse a ninguém. Mas teve algo em específico, um desses segredos, que o padre decidiu nunca revelar a ninguém até agora. Antes de lhe contar, eu preciso que mantenha as emoções e não saia da igreja até que eu termine de ler toda a carta. José Inocêncio, ansioso para saber o que o padre escreveu de Maria Santa, ouvirá o pastor revelar que Maria Santa, acompanhada do padre, fazia visitas à sua mãe Quitéria e o seu pai Venâncio, escondido de todos. Espantado e ao mesmo tempo confuso, o ricaço pergunta o motivo do padre ter escondido o paradeiro dos pais de Santinha todos esses anos. O pastor revela: o padre era a pessoa que ajudava financeiramente o casal. Agora que o padre se foi, deixou essa missão para o senhor. Em relação ao porquê de nunca ter revelado o paradeiro de Dona Quitéria e de Venâncio, isso o senhor vai ter que descobrir pessoalmente. O padre deixou o endereço deles aqui na carta e alertou que o senhor preparasse o coração, que a emoção que sentiria seria enorme ao ver uma pessoa que mora junto com eles. Sandra pedirá ao pastor que revele o que tem na carta em relação ao seu pai Egídio. O pastor revelará que o padre fez uma denúncia contra Egídio, que o sem-vergonha estava tentando fazer coisas erradas com os filhos de seus funcionários da fazenda e que, para evitar as maldades, o padre fazia questão de todos os dias ir até a fazenda de Egídio ficar de olho. Mas agora que o padre faleceu, alguém precisaria assumir a responsabilidade de fiscalizá-lo. Sandra dirá que vai denunciar o pai utilizando como prova a carta do padre. Sandra ainda dirá ter algo a revelar que vai deixar Egídio de cabelos em pé. É com um enorme prazer que venho aqui na frente de toda a minha família e da família de seu José Inocêncio para fazer uma revelação. Na verdade, não é bem uma revelação, é um pedido e um comunicado. Quero pedir João Pedro em casamento e dizer que eu tô grávida de você, meu bocó. Policiais vão entrar no local para dar voz de prisão a Egídio. José Inocêncio pegará o endereço de Quitéria e vai até o local onde o padre mantinha os pais de Santinha. Ao chegar no local, reencontrará Quitéria depois de todos esses anos. Inocêncio vai se emocionar ao ver a irmã de Maria Santa, que nasceu um ano após a morte de Santinha. Quitéria vai dizer: essa é Maria das Dores. Ela, fisicamente, é igualzinha à irmã. Quitéria ainda revelará que Venâncio morreu em uma briga de bar e que o Padre Santo era quem a ajudava financeiramente. O fazendeiro prometerá ajudá-las e cuidar da irmã mais nova de Maria Santa. João Pedro conhecerá a tia antes de seu casamento com Sandra. Você gostaria de ver o casamento de João Pedro com a Sandra? Esse casal combina? Deixa um coração para eles aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.